Fala, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, estamos aí de volta, item 10 agora, né? Dimensionamento dos disjuntores. Então nós vamos ter bastante coisa para falar dos disjuntores, inclusive, né? Nossos amigos pedricistas, né? Eles se acham os grandes dimensionadores de disjuntores, né? Mas nós temos ainda algumas regrinhas para ver, tá? Pessoal, só vou pedir desculpa para vocês de antemão, que a minha base aqui, tá? O seu encosto parece que dá uma tremidinha, né? Porque acho que não está muito firme aqui. Eu tentei encontrar uma outra base, eu não consegui, tá? Para segurar o celular. Mas treme um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, antes da gente falar, né, sobre dimensionamento de disjuntores, o que são disjuntores? O que é um disjuntor? O disjuntor é um dispositivo de proteção que todas as instalações possuem ou deveriam possuir, é claro, né? Nós sabemos de algumas situações que não possuem. Ele também pode ser definido, pessoal, como um interruptor automático que protege os circuitos elétricos das instalações, desarmando assim que identifica correntes de curto-circuito ou de sobrecarga, sendo fundamental para evitar acidentes ou até mesmo incêndios, tá? A norma, pessoal, NBR 5410, o que ela fala a respeito do disjuntor? O disjuntor é um dispositivo, tá, de proteção, tá? E ele serve também para proteger não só os equipamentos. O pessoal pensa que disjuntor protege só equipamento. Não. Disjuntor ele serve para proteger equipamentos. Que equipamentos, pessoal? Os aparelhos que você tem dentro da sua residência. Para proteger o seu micro-ondas, sua televisão, sua TV, o seu chuveiro, qualquer equipamento. Porém, tem uma coisa que o pessoal não sabe, né? E geralmente não leva em consideração em termos de dimensionamento. Eles se esquecem que o disjuntor ele também serve para proteger não só equipamentos, ele serve para proteger também a própria instalação, pessoal. O disjuntor ele tem que ser projetado, devidamente projetado, para proteger inclusive a instalação, os fios, tá? Para os fios não sobrecarregarem, para não aquecer, para não ter nenhum problema, para não ter derretimento da capa isolante do fio, tá? Então o disjuntor ele deve ser dimensionado inclusive para isso. Então, pessoal, exatamente essa que é a função do disjuntor, tá? Proteger não só os equipamentos, mas também a instalação, tá bom? E o pessoal pensa, professor, antigamente existia lá na minha casa, eu tenho uma casa antiga, né? O pessoal sempre pergunta quando a gente está na aula presencial, eu acredito que um colega ou outro também pergunte sobre isso, tá? Qual que é a diferença entre o disjuntor e o fusível? Né? Lembra que tinha um fusível, né? Cartuchozinho, o fusível ele não desarmava, ele queimava, você tinha que trocar o fusível, né? O disjuntor não, a gente só vai lá e rearma ele, tá? Qual a diferença entre o disjuntor e o fusível? Ambos são dispositivos de proteção contra corrente, de curto-circuito e de sobrecarga, tá bom? Mas a principal diferença que a gente pode apontar entre eles é que o fusível é descartável, né? Então a gente acabava sempre gastando um pouquinho mais com o fusível pelo fato dele ser descartável, você não podia reutilizar o fusível, tá? Já o disjuntor faz exatamente a mesma função, tá? Porém ele não é descartável. E aí, pessoal, no mercado, tem colega aí, de repente pode ter um colega ou outro que já trabalha na área, existem vários tipos de disjuntores, né? Professor, eu conheço tal, já ouvi falar desse, daquele, qual que é a diferença entre eles? Bom, pessoal, para diferenciar os disjuntores, nós temos que ver em várias etapas, né? Primeiro, os disjuntores eles podem ser diferenciados pela quantidade de polos. Ou seja, eu tenho o disjuntor chamado monopolar, tá? O disjuntor monopolar, pessoal, ele protege apenas uma fase. Lembrando que os disjuntores, pessoal, esses de proteção, né? Eles atendem somente ao fio fase. Fio neutro, fio terra não passam por disjuntor. Existem outros dispositivos de proteção que a gente vai falar mais para frente, tá? Que a gente acaba usando neutro, mas não é os disjuntores, os disjuntores que a gente usa ali, um por circuito, né? Que a gente estava falando já no item anterior, tá? E nem o disjuntor geral, tá? Depois, pessoal, nós temos quem? O disjuntor chamado disjuntor bipolar. O disjuntor bipolar, obviamente, protege simultaneamente duas fases.
Em residência é isso, tá, pessoal? Na indústria, ainda você consegue achar o disjuntor tripolar, tá? O disjuntor tripolar, nesse caso aqui, tá? Em indústria, comércio, tá? Ou se a pessoa tiver aquela instalação especial, lembra que a gente falou na outra aula? Aquela instalação especial, se a pessoa usa muita potência, tá? Aí você pode usar até o disjuntor tripolar, que é para 3 fases, é para circuitos trifásicos. Não é o que ocorre nas maioria das residências, tá bom? Outra coisa, pessoal, tanto o disjuntor monopolar, quanto bipolar, quanto tripolar, qualquer um deles, tá? Eles existem modelos diferentes, tá? Como modelos? O modelo que eu digo, pessoal, funcionamento interno deles, tá? O disjuntor, esses 3 caras aqui, existem eles no formato apenas magnético, no formato térmico, disjuntor térmico, tá? E existe o disjuntor o mais usado que a gente usa em residência, que é o termomagnético. Ok? Esse terceiro, pessoal, é o mais usado. Existe o magnético monopolar, bipolar, tripolar. Existe o térmico, monopolar, bipolar, tripolar. Existe o termomagnético monopolar, bipolar, tripolar. Tá? Qual a diferença entre eles, pessoal? Os disjuntores magnéticos, além da função de proteção, tá? Ele tem a função de proteção, porém ele possui uma precisão muito maior, tá? Por quê? A corrente, quando ela passa por dentro do disjuntor, aliás, a corrente quando passa por qualquer condutor, em torno desse condutor gera um campo magnético. E o disjuntor consegue fazer a leitura exatamente desse campo magnético, tá? Para ele saber, ó, se passou uma certa quantidade de corrente, vai criar um certo campo magnético, o circuito interno do disjuntor vai detectar esse campo magnético, se passa um determinado valor, ele desliga o disjuntor. Ok? Agora, já o térmico, o que acontece, pessoal? Existe um componente elétrico dentro do disjuntor térmico, tá? Que ele aquece conforme passa a corrente por ele. Quanto mais corrente passar por ele, mais ele esquenta, tá? E o que acontece então, pessoal? Se passou uma certa quantidade de corrente e esse dispositivo é um sensorzinho interno, tá? Se ele detectou essa quantidade de corrente, tá? Como ela detectou? Através do aquecimento do elemento interno dele, aí ele desliga. Ok? Ele geralmente é usado, tá, como precaução contra incêndio, o disjuntor térmico, tá? O pessoal usa. E aí, pessoal, existe o disjuntor que ele é a mistura dos dois, que é o termomagnético. Ou seja, não interessa, pessoal, se a corrente se elevar, se o elemento térmico detectar primeiro, ele já desliga o disjuntor. Se for o elemento magnético que detectou primeiro esse aumento de corrente, ele também já desliga o disjuntor. Qualquer um que for o primeiro, tá? Se for o térmico primeiro, atingiu a temperatura que não deveria chegar, logo porque tem uma corrente muito alta, já desliga. Ah não deu tempo ainda de aquecer o suficiente o elemento térmico. Beleza, não tem problema. Ele já vai lá e desliga o circuito por magnético. Tá? Então tanto faz, eles tanto por térmico quanto por magnético. Ok, pessoal? Legal. Acabou ainda as coisas que eu tenho que falar sobre disjuntores antes de dimensioná-lo? Não, pessoal, tem mais detalhes. Quem trabalha já com eletricidade, quem trabalha principalmente na área de disjuntores, né? Você às vezes trabalha numa loja de equipamento elétrico, né? Trabalha com disjuntores, vê lá que eles chamam de curva dos disjuntores. Tem uma coisa, todos esses disjuntores, existe o térmico, magnético e o termomagnético, cada um deles monopolar, bipolar, tripolar. Existe também o que a gente chama de curva do disjuntor. O que é curva, pessoal? Eles chamam de curva porque é a curva de disparo, é um gráfico basicamente, tá? Existe a curva B, existe a curva C, existe a curva D, tá? Pessoal, na verdade existe até outras curvas aí no mercado, tá? Mas aí, geralmente os mais usados são esses 3 aí. O que quer dizer essa curva, pessoal? É o seguinte, ó. O disjuntor que ele possui o gráfico dele, né, chamado de curva B, quer dizer que o disparo dele, pessoal, é o seguinte, ó. Como assim o disparo? Como é que ele vai desligar? Por exemplo, se eu liguei um equipamento, se o disjuntor aguenta 10 amperes, se eu liguei um equipamento, esse equipamento puxa no máximo 7 amperes, pessoal, na hora que eu ligar o equipamento, o disjuntor vai desligar? Bom,
Obrigatoriamente não, né? Se o aparelho puxa até 7 amperes e se o disjuntor aguentar até 10, ainda tem um gapzinho, tem um espaçozinho aí de 3 amperes para esse disjuntor para ele atuar. Só que é o seguinte, uma coisa que o pessoal se esquece, né? O equipamento, quando você liga ele, pessoal, o que ele faz? Ele dá um pico de corrente e depois ele volta para essa corrente normal, que na verdade é chamado de corrente nominal, né? Então, por exemplo, um aparelho, igual eu estava falando, de 7 amperes, ok, ele tem 7 amperes nominal, mas às vezes no disparo dele, pessoal, ele tem, na hora que você liga o aparelho, ele dá um pico bem alto e depois volta para esses 7 amperes. Esse pico bem alto, pessoal, às vezes pode fazer o disjuntor, que é de 10 amperes, ou seja, tá dimensionado de forma adequada, mas pode fazer o disjuntor atuar e desligar o circuito sem que haja essa necessidade, tá? Sem que fosse preciso realmente desligar esse disjuntor. Então o que acontece, pessoal? Existem as curvas. O que é a curva B? A curva B, pessoal, a curva de ruptura B para um disjuntor estipula que a sua corrente, para que seccione, ou seja, para que corte o circuito, para que desligue o circuito, seja compreendido entre 3 a 5 vezes, tá? Então, o disjuntor curva B, pessoal, ele vai ser, tá? Deixa eu marcar aqui, a curva B, ele aguenta que o dispositivo, na hora que ligar ele, seja de 3 a 5 vezes, tá? De 3 a 5 vezes a corrente, o disjuntor aguenta. Por exemplo, vamos supor que seja de 3 vezes, né? O aparelho tem 7 amperes. Esse aparelho, pessoal, se a gente colocar um disjuntor, se a gente dimensionar o disjuntor, esse disjuntor for curva B, tá? Na hora que se o aparelho for ligado, tá? Se ele puxar, 7 amperes vezes 3, 21 amperes. Se esse aparelho tiver aquele pico de corrente, esse pico for até 21 amperes, o curva B aguenta. Ou dependendo do modelo, né, de 3 a 5, 5 vezes 7 dá 35. Ou seja, se o pico for de até 35 amperes, tá? Pensando aqui nos 5 vezes, né? Esse disjuntor curva B ele não vai desligar por causa desse pico durante, né, a ligação desse aparelho. Ok? Já, pessoal, o disjuntor curva C, tá? A curva de ruptura C dele, para um disjuntor, estipula que a corrente esteja entre 5 a 10 vezes a nominal. Pessoal, de 5 a 10 vezes, vamos imaginar esse mesmo aparelho de 7 amperes, né? Então, o curva C de 5 a 10 vezes. Alguém pensa, pô, mas que equipamento precisa de curva C, que ao ligar esse aparelho, tá? O aparelho puxa até 10 vezes. Pessoal, motores, principalmente na indústria, motores, equipamento de refrigeração, sobretudo ar-condicionado, né, pessoal? Ele tem lá uma corrente, né? Mas na hora que você liga o aparelho, o pico de corrente é tão alto, tá? Que às vezes pode bater de 5 a 10 vezes sim. Ou seja, pensando, né, naquele aparelho, se ele puxa 7 amperes, pessoal, se o pico dele pode ir até 70, se você estiver usando um disjuntor curva C, tá? Que ele aguenta tranquilamente, tá? Sem desligar. Isso tudo, pessoal, o lance das curvas, lembrando, é só por causa do pico. Na hora que você liga, dá aquele pico bem alto, né? Que liga na hora que liga o aparelho, mas depois o aparelho volta para a sua corrente nominal. O curva B, curva C, curva D aí é só por causa do pico, tá bom? Pessoal, já o curva D, a curva de ruptura D para um disjuntor, estipula que a corrente necessária para abrir o circuito, ou seja, para desligar o circuito, pessoal, curva D, seja de 10 a 20 vezes. Ou seja, esse carinha aqui, ó, de 10 a 20 vezes. Ou seja, lembra o aparelhinho lá, pessoal, de 7 amperes? Tá? 7 amperes vezes 20, por um exemplo, né? 7 vezes 20 vai dar 140. Então, na hora que eu ligar o aparelho de 7 amperes, o pico dele na hora de ligar pode ir até 140 e depois volta para o nominal, que é o 7, né? Se ele estiver usando um disjuntor curva D. Ok? Pessoal, então, um disjuntor pode ser monopolar, bipolar ou tripolar. Essas 3 versões existem na versão
magnético, na versão térmica, na versão termomagnética, ok? E cada um desses, que existe em cada uma dessas versões, possuem curva B, curva C e curva D, ok? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Estamos falando de disjuntor e nem dimensionamos ele ainda, né? Estamos só falando aí de alguns modelos, de algumas situações que existem no mercado a respeito desses disjuntores. Ok? Legal? O que mais que eu tenho para falar para vocês, pessoal, antes da gente entrar no dimensionamento propriamente dito? Ah, sim, tem uma coisa legal. Pessoal, quando a gente vai fabricar os disjuntores, tá? Existem normas, tá? As normas, deixa eu escrever aqui, normas que existem, pessoal, são as normas chamadas norma DIN e norma NEMA, ok? Pessoal, são as duas normas aí que existem, tá? Para fabricação de disjuntores, ok? Pessoal, a norma DIN e a norma NEMA, né? Existem esses disjuntores, todos eles, fabricados conforme a norma DIN, e esses todos na versão de todos, conforme a norma NEMA, tá? A mais usada aqui no Brasil, pessoal, que o pessoal gosta é a norma DIN, tá? Não que ela seja melhor, não que seja pior. Pessoal, a norma DIN e a norma NEMA possuem modelos de construção interna dos disjuntores, tá? Diferente, tá? Entre eles, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, norma DIN e norma NEMA, a construção interna, tá? São diferentes. Falando agora, pessoal, só do NEMA. O que a gente tem que falar do NEMA, pessoal? O NEMA é uma norma norte-americana, tá? Eles são fabricados segundo uma norma chamada RTQ, tá? Eu não lembro o que é em inglês, né? O que significa essa sigla, RTQ, tá? E, pessoal, essa norma aqui, ela tá, se você for pegar ela aqui no Brasil, tá? Quem normaliza ela aqui no Brasil é o Inmetro, né? Tem lá a portaria do Inmetro, é o número 243. Depois você digita lá, se quiser, né, no computador, Inmetro 243, tá? Vai vir informações sobre os disjuntores tipo NEMA. Quais são as principais características, pessoal? Primeiro, material de fabricação da caixa do disjuntor, tá? A caixa dele, pessoal, é feita de uma resina sintética, tá? Resistente ao calor e resistente a vários produtos químicos, né, que possam atingir a caixinha de fabricação, né, a caixa externa, né, desse disjuntor, tá? Ele é feito de baquelite, tá bom? Sobre a capacidade de interrupção, tá, de curto-circuito, pessoal, curto-circuito seria o desligar, né? Um disjuntor, por exemplo, sei lá, de uns 25 amperes na norma NEMA, pessoal, a capacidade de interrupção dele, tá, é de até 3.000 amperes. Como assim 3.000 amperes? O que é a capacidade de interrupção, pessoal? Isso seria em curto-circuito, tá? Ou seja, uma coisa é eu ter sobrecarga, né, no disjuntor. O disjuntor de 10 amperes passou de 10 amperes, ele já desarma, tá? Pessoal, mas o que acontece quando eu tenho um curto-circuito, pessoal? Um curto-circuito é uma corrente muito alta, muito alta, tá? E aí, na hora que ele dá esses micro instantes, né, pessoal, de corrente bem alta, que é o curto-circuito, né, uma corrente bem alta, o que acontece, pessoal? O disjuntor, ele desliga, só que ele leva um tempozinho, né, até desligar. Ele vai desligar, tá? Mas esse tempozinho que ele leva até ele desligar pode dar algum tipo de problema, tá? E o pico, pessoal, que é a norma NEMA aqui, né, o disjuntor fabricado conforme norma NEMA, ele desliga na situação de curto-circuito, pessoal, 3.000 amperes, tá? Pode chegar até 3.000 amperes, ou seja, uma corrente uma corrente bem alta, tá? Não que todos os curtos-circuitos cheguem a 3.000 amperes, tá, pessoal? Às vezes chega até bem menos, tá? Mas o limite dele é 3.000 amperes na norma NEMA, tá? Geralmente em residência, pessoal, não chega nem a bater 1.000, tá? Às vezes até menos, tá? E já antes disso o disjuntor desligou, não precisa esquentar a cabeça com essa informação, tá bom? Que mais que eu posso falar? Sim, pessoal, quem trabalha já com instalação, né, e é profissional já da área, o elemento de fixação da norma NEMA e da norma DIN são diferentes, tá? A norma NEMA aqui possui borne com parafuso tipo olhal, tá? Lembra parafuso tipo olhal, tá?
E qual que é o problema, pessoal, do parafuso tipo olhar? Ele pode causar soltura do cabo ao longo do tempo, tá? Não a curto prazo, mas a longo prazo pode até soltar o cabo por causa do tipo de parafuso, tá? Outra coisa, as características dos contatos, pessoal. Os contatos possuem apenas material sintetizado, só material sintético, tá? É obviamente metal, né? Mas é sintetizado, porque é feito conforme a norma americana, tá? Já a norma DIN, pessoal, o que eu posso falar? Ó, a caixinha da norma DIN o pessoal fabrica de poliéster, tá? A capacidade de interrupção, por exemplo, com um disjuntor, eu falei de 25 amperes, foi, né? Para a norma NEMA, que dava 3.000 amperes, né? Aqui, ó, 25 amperes, pessoal, no curto-circuito vai até 3.000 amperes. Na norma DIN, o mesmo disjuntor de 25 amperes, tá? Tem capacidade de interrupção em curto-circuito de até 4.500 amperes, tá? Supondo o mesmo, né? De mesmo valor, tá? Um disjuntor de 25 amperes em curto-circuito aqui seria 3.000. Um disjuntor de 25 amperes também da norma DIN em curto-circuito ia até 4.500, tá? Então, pessoal, tem uma série de detalhezinhos, tá? Que é diferente um com o outro, tá? Que mais? Ó, elemento de fixação da norma DIN, pessoal. Esse modelo de disjuntor evita a desconexão do cabo através de um terminal tipo braçadeira com ranhuras, tá? Então ele é diferente do norma NEMA. O NEMA pode ter a longo prazo, né? Pode soltar, né? O fio pode ter a soltura do fio. Já a norma DIN não. A norma DIN ela evita, não que é garantido, tá, pessoal? Nada é 100% garantido, mas na norma DIN você consegue evitar uma desconexão, né? De uma forma mais fácil do que na norma NEMA. Ok? Pessoal, beleza? Entenderam aí sobre agora as normas? Então, vamos lá de novo. Eu posso ter monofásico, monopolar, bipolar, tripolar. Esses três existem na versão magnético, esses três na versão térmica, esses três na versão termomagnética. Isso tudo que eu falei aqui em cima, existem eles na versão curva B, curva C, curva D. E isso tudo que eu falei aqui em cima pode ser fabricado conforme a norma NEMA e conforme a norma DIN. Ok? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, voltem, tá? Reassista o vídeo, veja aí detalhes anteriores que a gente falou, tá? Mas isso tudo aqui, tá? É o que a gente tem no mercado hoje. Se você for procurar no mundo, tá, pessoal? No mundo todo, existem outras normas, outros formatos de construção, outras curvas, tá? Mas pra gente aqui, para instalação residencial aqui que a gente está trabalhando, tá? Isso aqui, antes da gente fazer o dimensionamento propriamente dito, é o suficiente pra gente saber. Ok? Pessoal, então tranquilo. Se precisar, reassiste o vídeo ou deixa a dúvida. E agora vamos para o dimensionamento propriamente dito. Ok, galera, vamos agora para o dimensionamento. Primeiro, do disjuntor geral, tá? O disjuntor geral ele é especial, né, pessoal? Porque ele é um disjuntor, tá? Obrigatoriamente, disjuntor do tipo bipolar, tá? Obviamente bipolar por quê, pessoal? Eu estou supondo que nós estamos aqui numa cidade que trabalha com duas fases. Se você, obviamente, morar numa cidade que só tem uma única fase, né? É monofásico o circuito, você usa o monopolar. Nós estamos aqui em São Paulo, então você usa o disjuntor bipolar, ok? Além de ser bipolar, pessoal, como é que o pessoal faz erroneamente, tá? O cálculo dele? Para começar, muitos não fazem cálculo. Opa, perdão, balançou, perdão, parou. Pessoal, muitos não fazem cálculo, né? Eles fazem lá um mais ou menos, geralmente, disjuntor geral, no máximo 50 amperes, 63 amperes, não existe, não passa, não tem cálculo, não, tá muito fora. Pessoal, esquece, tem cálculo, tá? Alguns valores tidos aí como experiência que os pedricistas, né, às vezes trabalham, não, na minha experiência, eu nunca usei, pode nunca ter usado, tá? Mas o certo é fazer conforme a gente vai falar agora, tá? Então, o que eu tenho que fazer para dimensionar o disjuntor geral, pessoal? Depois a gente fala dos outros, tá? Os disjuntores, aqueles que são um por circuito. Como é que eu dimensiono o disjuntor geral? O disjuntor geral, ele é assim, eu vou ter que pegar, pessoal, e somar os circuitos de iluminação e de TUG, tá? Na hora que eu somar circuitos de iluminação e TUG, tá?
Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar numa tabela para eu determinar o fator de potência. O que é isso? Bom, vamos fazer aqui na prática, né? Vamos supor, pessoal, que somando todas as iluminações, todos os circuitos, né? Geralmente a gente tem circuito de iluminação social, iluminação de serviço, mas somando a iluminação, tá? Vamos supor que nós tenhamos aí uma potência de 900 watts, ok? Somados, beleza. Para circuito de TUGs, pessoal, se eu somar todos eles, tá? Vamos supor que o circuito de TUGs, todos os circuitos de TUGs, dê pra gente uma potência de, sei lá, 2.200 watts. Ok? Legal? Então isso aqui é somado, tá, pessoal? Não é um circuito de iluminação, um circuito de TUG não, tá? Somei todos os circuitos de iluminação na minha casa, deu 900. Somei todos os circuitos de TUG, tá? Lembra que não pode passar de 1.200? Então aqui já estaria errado, né? Então, mas eu somei tudo, deu 2.200. E vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui circuitos de TUE. Então, de TUE, tá? Se eu somar o circuito de TUE, vamos supor, um chuveiro de 7.500, mais uma máquina de lavar de 1.200, vai dar 8.700, mais um micro-ondas de 1.100, vai dar 8.700, 9.800, é isso? Eu errei o cálculo, vai dar 9.000, isso aí, 9.800. 9.800 watts, ok? Lembrando, pessoal, isso não é um circuito, são vários circuitos de iluminação, somado deu 900. Vários circuitos de TUG, somado deu 2.200. Vários circuitos de TUG, somados deu 9.800, ok? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer aqui por parte, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui da minha caneta. Eu vou somar somente iluminação e TUG. Então, 900 mais 2.200 vai dar 3.100 watts. Ok? Beleza. Pessoal, depois que deu esses 3.100 watts, eu tenho que acessar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha que ele que ele fala de fator de demanda, tá? Então, para iluminação e TUG, eu tenho a seguinte tabela, ó, presta atenção. Eu tenho aqui duas colunas, tá? Essa coluna é chamada de potência, no caso aqui ela é em watt, né? E eu tenho outra coluna chamada fator de demanda. O que é o fator de demanda, pessoal? O fator de demanda é o seguinte, ó. O pessoal fala, beleza, você tem tudo isso de potência de iluminação, 3.100, né, de potência de iluminação e de TUG somados. Qual que é a probabilidade disso tudo dentro da sua casa estar ligado no máximo simultaneamente? Todas as lâmpadas, todas as tomadas. Pessoal, eles falam, a probabilidade é tão pouca, tá? Que eles fazem essa tabelinha justamente para ficar, ó, vamos dar uma facilitada, porque senão o disjuntor geral vai ficar muito alto. Então, como é que eu considero, pessoal? É assim, ó, fica assim, ó, de 0 até 1.000 watts, de 0 a 1.000, tá? Eu vou usar um fator de demanda, depois eu explico como é que a gente usa esse fator, tá? De 0,86. De 1.001 a 2.000, tá? Fator de demanda 0,75, tá? Aí depois, 2.001 a 3.000, 2.001 a 3.000, eu vou usar um fator de 0,66, tá? E assim por diante, pessoal, ó. Depois de 3.000, eu vou usar K, tá, pessoal? O K aqui é de K, de quilômetro, né? Lembra que 1 metro, ou 1.000 metros é 1K, né, de quilômetro, então é 3K, que é 3.000, a 4K. Aí, K o que, pessoal? Potência, né? De 3.000 watts a 4.000 watts. Vou usar 0,59. Depois, somando esses dois caras, de 4K a 5K, eu vou usar um fator de demanda de 0,52. De 5K a 6K,
6.000, né? Vai dar 0,45, tá? Deixa eu só subir o caderno aqui para a gente colocar mais um. De 6K a 7K, aí vai ter 0,40. Ou seja, pessoal, existem outros fatores, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente parou em 7.000, né? Geralmente em residência, pessoal, não costuma passar de 5, 6.000, tá? Mas eu coloquei aqui 7.000. Só para vocês terem uma ideia, de 7.000 a 8.000, né? Seria acima desse aqui, teria um fator de 0,35. De 8.000 a 9.000, fator de 0,31. De 9.000 a 10.000, fator de demanda de 0,27. Acima de 10.000, pessoal, fator de demanda de 0,24. O que quer dizer esse fator de demanda? O que é esse número aí? O que quer dizer esse fator aí? Pessoal, o fator de demanda é aquilo que eu estava explicando para vocês. Qual que é a probabilidade de tudo estar ligado simultaneamente? Né? Desses todos os equipamentos, todas as lâmpadas e todas as tomadas e detalhes, todas as tudo tem que estar no máximo do limite delas, no talo, né? Pessoal, então, o que acontece, pessoal? É muito pouco provável, tá? Então eles falam, ó, se tudo isso somado der até 1.000 watts, provavelmente aí desses 1.000 watts, simultaneamente o máximo que eles devem ligar é 86%, por isso 0,86. Ah não, somando iluminação e tomada e TUGs, né? Deu mais de 1.000 a no máximo aí 2.000. Pessoal, ele falou, a probabilidade disso aqui tá ligado simultaneamente, complicado. No máximo que eles vão ligar simultaneamente é 75%. De 2.000 a 3.000, no máximo 66%. De 3.000 a 4.000, no máximo 59%. E assim por diante, tá? Então o que é esse 0,86, 0,75? É o fator de demanda. É o quanto que a norma acaba utilizando, né? De fator, tá? Que provavelmente vai estar ligado simultaneamente, tá? Então vamos supor aqui, pessoal, eu tive 3.100. Então 3.100, ele se encaixaria aonde, pessoal? Ele se encaixaria 3.100, aqui, ó, passou de 3.000 a 4.000, então, ó, 0,59. Então eu tô aqui, ó, certo? Aqui, ó. Beleza? Então, se eu tenho 3.100, pessoal, tá? Eu tô com esse fator, ou seja, desses 3.100 watts totais, tá? De iluminação e de TUGs, eu vou usar no máximo, a norma diz, né, que geralmente se usa no máximo 59%, tá? Pessoal, tudo que a gente está falando é para chegar lá no disjuntor geral, tá? Então, acompanha comigo aí o raciocínio, tá? Então, se a gente fizer a conta, pessoal, como é que eu faço a conta? Se eu pegar esses 3.100 watts, multiplicar ele pelo fator de demanda, 0,59, tá? Significa que desses 3.100 watts, quanto é que vai dar aqui? Vai dar 3.100 vezes 0,59, deixa eu pegar minha calculadora aqui, vai dar aproximadamente, eu estou arredondando, tá, pessoal? 1.829 watts, ou seja, quase 2.000, né? De 3.100 watts, no máximo aí que provavelmente você vai ter ligado simultaneamente esses quase 2.000 watts aí, né? 1.829 watts, ok? Tá, professor, e o que o disjuntor geral tem a ver com isso? Bom, por enquanto você guarda esse valor, esse resultado. Por quê? Isso aqui a gente fez com quem, pessoal? A gente fez somente com a TUI, só com a iluminação e a TUG. E agora eu tenho que fazer, pessoal, o fator de demanda da TUI também, que ele é diferente do fator de demanda da iluminação e da TUG, ok? Então vamos lá, vamos fazer agora o da TUI, tá? O da TUI não cabe mais nessa folha, eu vou jogar lá para outra folha, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vou puxar um asteriscozinho aqui, tá? Esse asteriscozinho vai puxar aqui para esse outro asterisco aqui, ó, tá? Então eu saí lá do outro asterisco, vim para cá, lá estava escrito que a TUI, né, circuito de TUI somados, todos eles, estava me dando uma potência de 9.800 watts, ok? Legal? Então tá, pessoal, então agora existe uma outra tabela do fator de demanda para TUIs, tá? Então, como é que é o fator de demanda para TUIs? Eu vou fazer assim, ó,
O fator de demanda para TUIs, pessoal, ele não é por potência, tá? Ele é por número de circuitos. Quantos circuitos que tem aqui, pessoal, que eu somei os 9.800? Lembra que são 3 circuitos? Eu falei um chuveiro, uma máquina de lavar roupa e o micro-ondas, né? O chuveiro de 7.500, a máquina de lavar roupa de 1.000 e alguma coisa que eu não lembro agora, de 1.200 e o micro-ondas de 1.100, ok? Então, totalizando aí os 9.800, tá? Então, fica assim, ó, a tabelinha, número de circuitos, colocar número circ do que, pessoal? De TUIs, tá? E do lado de cá, fator de demanda, ok? Como é que fica isso aqui, pessoal? A tabelinha, ela é assim, ó. Se eu tiver somente um circuito TUI, pessoal, o fator de demanda 1, ou seja, não interfere em nada. Se eu tiver 2 circuitos TUI, pessoal, fator de demanda também 1, ou seja, não interfere em nada. Agora, a partir de 3 circuitos TUIs, tá? Meu fator de demanda já vai para 0,84, ou seja, 84% da potência. 4 circuitos TUI, eu já vou ter 0,76. 5 circuitos TUI, já vou ter 0,7. 6 circuitos TUI, já vou ter 0,65. 7 circuitos TUIs agora, 7 circuitos TUIs, pessoal, vou ter 0,6. 8 circuitos TUI, já estou exagerando, né, pessoal? 8 circuitos TUI dentro de uma casa, né? Haja energia elétrica, hein? Essa conta vai vir alta. Mas só para a gente deixar completinho aqui, né? Vou colocar 9 e 10, tá? Eu já acredito ser exagero, tá, pessoal? Para 9 circuitos TUI, 0,54. Para 10 circuitos TUI, 0,52. Ok? Pessoal, esse aí é o fator de demanda. Não para aí, tá, pessoal? Tem mais, ó. Para 11 circuitos, né? Se a gente tivesse continuado aqui, 11 circuitos é 0,49 o fator de demanda, 12 circuitos é 0,48, 13 circuitos é 0,46 e assim por diante, ok? Ou seja, pessoal, vamos continuar aqui para a gente dimensionar o nosso disjuntor geral. Estamos somente no disjuntor geral por enquanto, tá? Então vamos fazer a continha? Quanto é que fica então? Deixa eu pegar aqui a caneta. Quanto é que fica esses 9.800? Bom, no caso são 3 circuitos TUI, né, pessoal? Então nós estamos aqui, ó. Tá? São 3 circuitos aqui, tá? O chuveiro que eu tinha falado para vocês, a máquina de lavar e o micro-ondas. Então são 3, tá? Vezes 0,84. Pessoal, vai dar... Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Arredondando aqui, né, para deixar sem casa após a vírgula, né? Vai dar 8.232 watts. Legal? Bom, pessoal, agora vamos para o nosso circuito ao disjuntor geral, tá? Pessoal, eu vou pegar a minha potência lá, resultante lá do fator de demanda da minha TUG mais iluminação. Você lembra quanto é que deu? Tá? Lembra quanto é que deu ou não? Então nós temos aqui, ó, 8.232, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que somar esse 8.232 à potência anterior. Vamos lá lembrar quanto é que deu a potência anterior. Opa, lembrei, 1.829, pessoal. Então, a potência é 1.829 mais 8.232, tá? Esse aqui, quem que era, pessoal? TUG e iluminação, né? E esse aqui, quem que era, pessoal? É circuito de TUI. Ah, não, mas não era isso, não eram esses valores, pessoal. Eram esses valores depois que passaram pelo fator de demanda, tá? Somando esses dois caras, pessoal, nós vamos ter 10.061 watts de potência. Somando iluminação e TUG passado pelo fator de demanda e TUI também passado, pessoal, pelo fator de demanda.
ok? Tranquilo ou não? Tranquilo? Legal, ó. Agora, qual que é a minha próxima etapa, pessoal? Minha próxima etapa nossa próxima etapa, então, é a gente calcular a corrente desse valor aqui, pessoal, dessa potência aqui, tá? Dessa potência já passado pelo fator de demanda. Como é que a gente calcula isso? Bom, para a gente calcular a corrente é fácil, né? A gente já calculou quando nós estávamos calculando os circuitos, né, nos itens anteriores, né? Corrente, a intensidade da corrente é igual a potência dividido pela tensão, tá? No caso aqui, pessoal, como é que a gente pega então? 10.061 dividido, pessoal, disjuntor geral, tá? Ele é sempre o geral, então ele pega a tensão a maior que tiver no seu circuito. Se for um circuito 110, 220, então é dividido por 220, ok? Isso aqui vai resultar, pessoal, numa corrente elétrica de 45,73 amperes, ok? Pessoal, lembrando que aqui nós estamos já com a corrente não a real de todos os circuitos somados. Está todos os circuitos somados? Sim, porém depois de passar pelo fator de demanda, tá, pessoal? Fator de demanda, não pode esquecer dele. Aqui, pessoal, então o que nós temos? Bom, nós temos esse valor de corrente para a gente utilizar, ok? Como é que eu sei, pessoal, qual que é o próximo, qual que é o disjuntor que eu tenho que usar? Bom, no caso do disjuntor geral, é fácil. É só eu acessar, pessoal, o site de um fabricante ou um site de uma loja de instalações elétricas que venda, tá, pessoal? E aí você pega, pessoal, o valor acima desse valor. Por exemplo, no caso aqui, tá? Obviamente vai depender de norma DIN, norma NEMA, né, pessoal? Às vezes eles têm valores diferentes. Alguns só fabricam. O NEMA, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, pessoal, eles só fabricam de 5 em 5. Então tem disjuntor de 5, 10, 15, 20, 25. Tá? A norma DIN não, a norma DIN tem até número quebrado, né? Mas geralmente o pessoal usa instalação 2 amperes, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, tá? Então depende da norma. Tem norma que fabrica de 5 em 5 e tem a outra norma que fabrica tudo quebradinho, né? Nesse caso aqui, pessoal, qual seria o disjuntor vencedor aqui nesse caso aqui, pessoal? O vencedor, aqui nós poderíamos usar para 45 amperes, o acima dele de mercado seria um disjuntor de 50 amperes. Esse aqui é o valor do meu disjuntor geral. Ok? Beleza, pessoal? Entenderam como é que a gente chega no valor do disjuntor geral? É desse jeito aí. Tranquilo? Mas tem que passar pelo fator de demanda antes. E se não passar pelo fator de demanda, pessoal? Se não passa pelo fator de demanda, olha só que interessante. O que acontece se não passar pelo fator de demanda? Se não passar pelo fator de demanda, pessoal, o que vai acontecer? Olha o que pode acontecer com esses 50 amperes. Se eu somar todas as potências, iluminação, TUG e TUI, tudo de tudo, pessoal, desse mesmo exemplo, nós teríamos, tá? 12.900. 12.900 watts, ok? Isso se eu não fosse usar nenhum fator de demanda, tá? Dividido isso por 220, eu vou ter, pessoal, um valor de corrente de 58 amperes,63, ok? Pessoal, nesse caso aqui, tá? Qual seria o disjuntor resultante, pessoal? Pensando na mesma sequência, né? Comercialmente, depois do disjuntor de 50, nós temos o disjuntor de 63, pensando na norma DIN, tá? 63 amperes. Ou seja, pessoal, você usaria um disjuntor de maior valor, obviamente mais caro, tá bom? Então você acabaria usando um disjuntor aí, tá? De 63 amperes e não um de 50, tá? Pessoal, isso com fator de demanda, sem fator de demanda. Mas, deixa eu só fazer um risco aqui. Sem fator de demanda, pessoal, para o disjuntor geral, não deve ser usado. Ok? Tranquilo, pessoal? Suave ou não? Beleza? Pessoal, é bom até fazer um exercíciozinho aí dos últimos exemplos que a gente fez, né? Nós temos exemplos, pessoal. Faça esse exemplo aqui, esse mesmo exercício, utilizando os dados que a gente utilizou na última tabela que a gente estava fazendo exercício. Tá? Fazer o exercício lá da última tabela. E agora, pessoal, vamos ver os disjuntores de cada um dos circuitos, ok? Então, pessoal, estamos aqui agora na outra página.
como é que eu dimensiono, pessoal, disjuntores de cada um dos circuitos? Pessoal, ele é um pouquinho diferente, tá? Da forma que a gente faz para calcular o dimensionamento do disjuntor geral, tá? Ele é um pouquinho diferente, não é o mesmo modelo, não é a mesma forma de trabalho, tá bom? Na verdade, para a gente dimensionar ele, pessoal, nós temos que fazer uma comparação. Como assim uma comparação? Uma comparação. Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal, para eu calcular os disjuntores do circuito? Então, eu vou ter que fazer essa comparação aqui, ó, por circuito, ó. Vou até escrever. Para cada circuito. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui para cada circuito. Você vai pegar a corrente, a intensidade de corrente desse determinado circuito, que a gente geralmente chama de circ, tá? Você vai colocar esse símbolo aqui, ó, tá? Aí, esse símbolo aqui, ele é de maior. Pessoal, não é o símbolo de maior, tá? Desculpa, eu errei aqui, é o símbolo menor, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Desculpa a rasura, pessoal. Deixa eu só escrever de novo. E circ, ele tem que ser menor do que um valor mágico que a gente vai colocar aqui no meio. Esse valor mágico que a gente vai colocar aqui no meio, eu já falo sobre ele, vai ter que ser menor, pessoal, que o I, a corrente da bitola do cabo desse circuito. Por um exemplo, vamos supor que o meu circuito 1, sei lá, tá, de iluminação, tá? Qualquer um circuito aí. Vamos supor que o meu circuito de iluminação, pessoal, ele tenha dado que sejam 11 amperes, tá? Já a gente faz aqui o quadradinho mágico. Pessoal, e o cabo que a gente calculou, tá? Se você for pegar lá no item anterior, pessoal, no item 9A, tá? Ver isso aqui no 9A, tá? Pessoal, a bitola do cabo dimensionado, vamos supor que foi um cabo de bitola 1,5, tá? Pessoal, a bitola de cabo 1,5 aguenta uma I, né, uma intensidade de corrente de quanto? Se você voltar lá na tabela do item 9A, aguenta até 17,5 amperes. Ok. Professor, para que o senhor marcou a corrente do circuito e a bitola do cabo? Do circuito, ok, os circuitos são os equipamentos, eu entendo. Porque tem que colocar o do cabo também, pessoal. Lembra que o circuito, tá, pessoal, os disjuntores, né, eles foram feitos para proteger não somente o circuito, pessoal. Eles foram feitos para proteger também quem? Eles foram feitos para proteger a instalação. Os próprios cabos também precisam ser protegidos, ok? Então, não é somente o equipamento, né? Que essa corrente aqui do circuito representam todos os equipamentos ligados. Mas na verdade não, a bitola aqui, ó, 17,5. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Se eu for pegar comercialmente, qual que é o disjuntor que está entre 11 e 17,5? Porque aqui no meio vai o I, pessoal, do disjuntor. Então, o valor do disjuntor é ele que vai nesse quadradinho mágico. Então, comercialmente, se eu tenho 11 amperes e 17,5 amperes, comercialmente, pessoal, o disjuntor que eu vou ter nesse caso aqui seria um disjuntor, por exemplo, de 15 amperes. Ok? Ok. Deixa eu explicar para vocês, pessoal. O que acontece? Ó, os equipamentos, pessoal, quando eles começam a funcionar, tá? O pessoal fala, não, tem que ter um disjuntor de 11. Mas, na verdade, não, pessoal. Tá? Os equipamentos, geralmente quando ele puxa um pouquinho mais de corrente, não tem nenhum problema, um pouquinho. É até normal, porque a nossa própria rede elétrica ela não é tão estável. Nós temos variação de consumo de corrente maior ou menor, tá? Porque a rede elétrica que a nossa concessionária fornece, ela não é 100% estável. Então nós temos uma variação, nós temos uma flutuação, tá? Então, contando com essa flutuação, ou até mesmo que algum equipamento aqui esteja com problema, pessoal, o disjuntor ele só vai desarmar se esse equipamento aqui, se essa soma de todos os equipamentos baterem uma corrente de 15 amperes. Ok, professor, o que o cabo tem a ver com isso? Simples, pessoal. O cabo que foi dimensionado aqui é de 1,5 mm, né, a bitola dele, 1,5 milímetros quadrados, tá, que é a bitola do cabo, aguenta até 17,5 amperes. Pessoal,
Se o disjuntor ele desarma com 15 amperes e o cabo aguenta até 17,5, pessoal, seguinte, se isso for verdadeiro mesmo, se você fizer isso na sua instalação, esse cabo aqui, ó, ele sequer aquece, porque ele suporta normalmente 17,5. Se eu fiz ele corretamente conforme a instalação, conforme aqui a regrinha, tá, dos disjuntores dos circuitos, pessoal, se ele aguenta até 17,5, bem antes, com 15 amperes o disjuntor já desarma, ok? Então eu não vou ter problema com o meu cabo, ou seja, o meu cabo ele vai aí minimamente mornar, né? Ele não vai chegar sequer ele vai chegar, pessoal, a aquecer verdadeiramente, ok? Então ele sequer vai chegar a aquecer, porque o disjuntor desarmaria antes, ok? Ó, os equipamentos puxam até 11 amperes. Apliquei lá no item 8, tá? Desculpa, no item 9, que é o item anterior, tá? Nós estamos no item 10 agora, tá? Pessoal, aplicamos lá a regrinha, deu 11 amperes, cabo 1,5. Beleza, ó. Protege o equipamento, porque ele está um pouquinho acima, né? Esse pouquinho acima geralmente é normal, essa flutuação dos equipamentos, né? Do consumo de corrente deles, tá? Mas não passaria de 15 amperes. Não passando de 15 amperes, pessoal, o cabo aguenta até 17,5, já era, tá? Qual que é o problema disso aqui, pessoal? O pedricista faz. Lembra que quando o disjuntor você comprou um chuveiro novo, ok, o chuveiro novo está aqui, né? Tem um determinado valor de corrente. Ele já tinha um cabo instalado, pessoal, que aguentava um valor de corrente lá, tá? Vamos supor aqui, vamos pegar aqui, vamos supor que você tenha um chuveiro, tá? E que a corrente desse chuveiro aí, pessoal, seja cerca de, sei lá, seja cerca de 35 amperes, tá? Vamos fazer aqui um outro circuito agora, ó. 35 amperes, tá? Isso aqui é o seu chuveiro. A gente vai ter que descobrir aqui o meio, né, que é o valor do disjuntor para esse circuito. Pessoal, para 35 amperes, aplicando os fatores, né, aqui na nossa experiência, né, aplicando o fator de correção devido ao agrupamento, aplicando o fator de correção devido à temperatura, tá? Vamos supor então aí, ó, e aplicando também o item 9B, né, que é o tamanho do cabo lá, né, que interfere, né, que eu falei para vocês, né? Tem que ver lá o 4%, tudo. Qualquer coisa assiste a aula anterior, eu mandei o link para vocês aí, tá? Tá disponível. Pessoal, vamos supor aqui que 35 amperes, então, tenha sido usado um cabo 6, tá? E o cabo 6, pessoal, ele aguenta até 41 amperes. Beleza? Bom, se ele aguenta até 41 amperes, pessoal, que disjuntor aqui que eu poderia usar? Ah, vamos usar, sei lá, um disjuntor de 40 mesmo, né? Poderia ser aqui um disjuntor de 40, né? Tá bem próximo, né, pessoal? Olha só. Olha que perigo, né? Bom, não tem problema, pessoal. Se o cabo aguenta 41, ele aguenta 41 e acabou. Não interessa que aqui tá próximo. E outra, com 40 o disjuntor já desarma. Teria ainda 1 ampere a mais ainda para acontecer qualquer coisa com o cabo, tá? E aí o que aconteceu? Você comprou um chuveiro melhor, mais potente. Na hora que você comprou um chuveiro maior, pessoal, mais potente, né? Olha só isso que eu vou falar para vocês, ó. Eu vou propor aqui um valor, ó. Vamos supor que o seu novo chuveiro, pessoal, ele consuma 40 amperes, ok? Só que você estava usando, pessoal, um disjuntor de 40. 40 com 40 pode usar? Não, o disjuntor ele tem que ser, tá vendo esse símbolo, ó? O valor daqui tem que ser menor do que esse e esse tem que ser menor do que esse. É isso que significa esses desenhozinhos, né? Essa setinha apontando para a esquerda. Esse cara é menor que esse e esse cara é menor que esse. Então os números têm que crescer. Se é de 40 amperes, eu não posso usar um disjuntor de 40 amperes mesmo. O que acontece, pessoal? Sua instalação está pronta com cabo 6, que aguenta até 41, um disjuntor de 40, só que agora o seu chuveiro puxa 40. Pessoal, simplesmente na hora de você ligar, você ligou o chuveiro, já ultrapassou esses 40, às vezes o pico, né? Na hora que você liga o chuveiro, ele mesmo já desarma o próprio disjuntor, tá? E aí, pessoal, o que acontece? O que você faz? Aqui está 41, aguenta no máximo 41, que é fio 6. Aqui está 40. Pessoal, o pedricista ele vem e ele muda o disjuntor, tá? Ele vem e põe por um exemplo, tá, pessoal? Aqui eu estou usando valores inteiros, né, de 5 em 5, só para facilitar o nosso estudo aqui. Pessoal, ele põe aqui que seja um disjuntor de 45 amperes, ok? Só que o cabo que está lá, pessoal, ele aguenta no máximo 41, que é o cabo 6, lembra? Da instalação anterior. Pessoal, olha só que erro.
Supondo que o disjuntor não desarme com 45, né? Porque aí ele aguenta no máximo, aqui o chuveiro vai puxar 40, o disjuntor até 45. Só que, pessoal, se o chuveiro tiver aqui puxando 40 e der qualquer problema nele, qualquer coisa que passe dele, que chegue próximo de 45, mas que passe de 40, o que acontece, pessoal, com o cabo? O cabo já vai começar a sofrer, né? Já vai ser muita corrente pro cabo. Ele aguenta no máximo, tá, pessoal? Esses valores aí que a gente coloca, né? Ó, 17,5 para fio 1,5. Se vocês pegarem lá na tabelinha, né? O fio 2 aguenta até 24, fio 4 aguenta até 32, o fio 6 aguenta até 41, o fio 10 até 57. Pessoal, se você for pegar, esses valores já são os máximos, né? Então, o 41 já é o máximo do fio 6. Qual que seria o certo, pessoal? O pedricista só troca o disjuntor e ele para de cair e você fica feliz, tá? Não esquece que você está tendo sobrecarga, que você está pagando mais na conta, está correndo risco que pode aquecer o fio, pode derreter né, a parte plástica dele, né, que é isolante, tá? Pode encostar fio com fio, pode dar curto-circuito, você não leva em consideração nada disso. Qual seria o correto então? Ele fazer nova análise desse seu chuveiro. Ele ia ver que ele puxa 40 amperes, então realmente tinha que trocar o disjuntor. E que o fio aguentava até no máximo 41. Se ele aguenta até 41, pessoal, ele pegou aqui o disjuntor, tá? O chuveiro. Ok, se o disjuntor é de 45, porque aqui, né, esse cara aqui tem que ser menor do que esse, ele tem que pegar um cabo, pessoal, que aguente mais do que, não 41, que aguente até mais do que o próprio 45. Qual seria o próximo cara? Eu não deveria usar o cabo 6. Eu deveria usar, na verdade, o cabo 10, né? Quanto é que aguenta o cabo 10, pessoal? Vocês lembram de cabeça aí? O cabo 10, eu acabei de falar agora para vocês, né? Ele aguenta até 57 amperes. Esse cabo que deveria ser usado. Ok? Então, pessoal, a regrinha tá aqui, ó. Essa aqui primeira, tá? Ó. Essa é a regrinha. Eu tenho que pegar para cada circuito, se eu não me engano, no nosso último exemplo foram 11 ou foram 13 circuitos. Colocar a corrente do circuito, a corrente que a bitola daquele circuito aguenta. Ah, professor, como é que eu vou saber a bitola? Pessoal, nós estamos no item 10, bitola do cabo foi calculado no item anterior, no item 9, ok? Então você pega lá, tá, o resultado, né, dessa bitola, vê o quanto ela aguenta. Ah, como é que eu sei quanto que cada bitola aguenta? Vê lá, é a última tabela do item 9A, tá bom? Pessoal, e você escreve circuito e a corrente que a bitola aguenta, circuito 1, circuito 2, 3, 4, tudo isso. Tá? E aqui, pessoal, o valor do disjuntor, que valor que você vai usar? Um valor intermediário a esses dois valores, maior do que a corrente do circuito, menor do que a corrente da bitola, ok? Pessoal, e é assim que a gente calcula os disjuntores, tá? O valor dos disjuntores de cada um dos circuitos. Então nós já fizemos, pessoal, disjuntor geral, né? Nós temos que usar o fatorzinho de demanda, nós vimos lá, né, no item anterior, tá? No passo anterior. E agora estamos falando do disjuntor de cada circuito. O disjuntor, na verdade, a gente não calcula, a gente só faz essa comparaçãozinha, né, entre corrente de cada circuito e a corrente máxima que a bitola daquele circuito aguenta, tá? E colocamos aqui um valor intermediário de disjuntor. Ok? E aí vem o grande passo, pessoal. Tem como eu calcular, grande passo não, desculpa, a grande pergunta. Tem como eu calcular o disjuntor antes de calcular a bitola do cabo? Existe isso? Bom, no pedricismo existe, porque no pedricismo eles não consideram, pessoal, eles fazem isso. É corrente do circuito, corrente do disjuntor, corrente do circuito, corrente do disjuntor. Eles não levam em consideração quem, pessoal? A proteção da bitola do cabo. Tem que proteger o cabo também, o disjuntor. Não só o circuito, não só os equipamentos do circuito. Ok? Então, o certo é você fazer essa listagem. Você já tem que ter a bitola previamente calculada para você colocar aqui, né, ó, a corrente máxima que cada bitola aguenta por circuito que você previamente calculou, tá bom? E aí você determina aqui um valor intermediário entre a corrente do circuito e a corrente máxima que aquela bitola de cabo aguenta. Ok? Tranquilo, pessoal? Entenderam como é que funciona? Esse é o jeito não pedricismo, né, de se calcular os disjuntores de cada circuito. Aqui é de cada circuito e anteriormente nós vimos o disjuntor geral. Fica uma dica para vocês, uma dica não, exercícios, né? Pega os nossos itens anteriores, nós fizemos um exemplo aí com 12, 13, eu não lembro, né, circuitos, tá? Tenta calcular o disjuntor geral deles, tenta calcular, pessoal, o disjuntor de cada um dos circuitos desses caras aí.
beleza? Serve de exercício, vai dar um trabalhozinho legal para vocês, tá? Nós estamos aqui com vídeo, pessoal, com mais ou menos aí entrando em 1 hora de vídeo, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Quanto tempo você leva para fazer exercício, pessoal? Se for do zero, né, desde o item 1 até aqui, onde nós estamos no item 10, pessoal, você vai levar horas, tá? Mas você vai levar pelo menos aí 1 horinha para calcular direitinho desse último exemplo nosso, tá? Que a gente fez lá com 11 ou foi 12 circuitos. Vai levar 1 horinha ou talvez menos, né? Quem for mais ligeiro aí faz em alguns minutos. Quem não entendeu, né, vai ter que voltar o vídeo várias vezes, né, reiniciar, reassistir, tá bom? Vai levar um tempinho a mais. Mas fica a dica aí para vocês, tá? Fazerem esses exercícios aí, beleza? Fala pessoal, seguindo, né? Já falamos bastante aí. Eu tô colocando um vídeo aí, tô editando ele para deixar ininterrupto, né? Acaba um assunto, já começa outro, pra gente ganhar bastante tempo aqui de vídeo, né? A gente consegue otimizar, tá? Então acabamos de falar do dimensionamento do disjuntor geral e dos disjuntores de cada um dos circuitos. E agora é hora, pessoal, desse elemento que ele é bem polêmico, né? Bem polêmico porque, pessoal, ninguém usa um elemento chamado DR. O DR, pessoal, ele é conhecido como disjuntor residual, tá? Disjuntor residual, mas o nome certo dele não seria nem disjuntor, porque ele não faz a mesma função dos disjuntores que a gente tem dimensionado, do disjuntor geral e nem dos disjuntores de cada um dos circuitos, tá, pessoal? Que são disjuntores todos eles termomagnéticos, tá? O DR ele tem um funcionamento diferente, tá? Tanto que o pessoal, ao invés de chamar de disjuntor, já que ele não é um disjuntor propriamente dito com a função de disjuntor, tem gente que chama ele de dispositivo residual, tá? Mas na praça aí, se você for pegar numa loja, eles chamam lá de DR ou chamam de disjuntor residual, tá? Mas como ele não tem exatamente a mesma função, tá? Você pode encontrar gente chamando ele também de dispositivo residual. Qual que é a função dele, pessoal? Ele funciona, tá? Como elemento de proteção contra choque elétrico em qualquer pessoa. Imagina se você tem um filho, né? Ou você tem o seu pet aí, um gato, um cachorro, qualquer coisa, né? E eles entram em contato de repente com uma tomada que está mais baixa, enfia o dedo ou sei lá, tá? Algum fio descascado, tá? O que acontece, pessoal, com o DR? O DR, ele é assim, deixa eu explicar para vocês, tá? Primeiro eu vou explicar como é que seria o disjuntor normal. Então vamos supor que eu tenho aqui uma máquina de lavar roupa. Ok? Se eu tenho essa máquina de lavar roupa, pessoal, como é que eu alimento ela? Bom, eu alimento ela com fio fase, né? Sendo essa máquina de lavar roupa 110. Eu tenho um fio fase e tenho um fio neutro, certo? Legal. Bom, lembrando que o disjuntor, pessoal, ele vai sempre no fio fase, tá? Então, vamos supor então que eu tenho agora no fio fase um disjuntor termomagnético. Ok? Um disjuntor termomagnético. Ok? Então, disjuntor termomagnético, tá bom? Obviamente monopolar, calculado conforme o funcionamento da máquina bonitinho. Pessoal, supondo que esse disjuntor seja, vamos supor, tá, pessoal, de cerca de uns 10 amperes, né? O que o disjuntor faz, pessoal? Ele vai monitorando essa intensidade de corrente que passa por aqui. A intensidade de corrente passa pela fase, passa por dentro da máquina e volta para o neutro, ok? O mesmo valor de corrente, ok? Esse é o mesmo valor de corrente. Se essa corrente passar de 10 amperes, o meu disjuntor termomagnético vai lá e desarma, beleza? Pessoal, só que é o seguinte, esse disjuntor aí, ele só vai fazer a proteção quem, pessoal? A proteção do aparelho e da instalação, conforme nós vimos funcionando nos últimos exercícios. Como é que funciona, pessoal, um DR, um dispositivo residual ou um disjuntor residual? Ele funciona diferente. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que disjuntor só passa pela fase? Ele, na verdade, o que vai acontecer, pessoal? Tanto a fase vai passar por ele, quanto o neutro vai passar por ele. E aí, depois disso, que vai ligado na máquina. Ah, vai ligado na máquina assim direto? É só pôr o DR? Óbvio que não, né, pessoal? Aqui no caminho, na fase, tem que ter quem? O meu disjuntor termomagnético, ok? Supondo que o meu disjuntor termomagnético continue monitorando os mesmos 10 amperes, ok? Pessoal, a corrente vem, vai passar por dentro do DR, vai passar pelo termomagnético, a corrente aqui, né? E volta para cá. Pessoal, só que o que o DR faz? O DR, ele faz um monitoramento, pessoal, da corrente
que passa por ele monitora esse trecho que passa por ele, que vai lá para a máquina, e ele monitora também, pessoal, esse trecho aqui, ó, que volta. Ele faz o monitoramento dos dois lados, quanto de corrente que passou, quanto de corrente que saiu. Supostamente, pessoal, se nós não temos nenhum problema, desce aqui que sejam, sei lá, se aqui o disjuntor é de 10 amperes, vamos supor que o aparelho é de 7, tá? Então descem 7 amperes e voltam 7 amperes. Aqui mesma coisa, ó. Desce 7 amperes, tem que voltar 7 amperes. O DR, esse dispositivo, ele faz essa continha. Ele pega, ok, quanto de corrente foi? Bom, foi, passou, entrou nele, 7 amperes. Foi lá para a máquina, voltou. Voltou quanto que voltou? Ah, voltou 7 amperes. 7 menos 7, 0 amperes, ok, tranquilo. Então não tem ninguém tomando choque. Como assim ninguém tomando choque? Pessoal, ele faz justamente esse monitoramento. Vamos supor que você, seu pai, sua mãe, às vezes alguém idoso, né, tropeça e encosta em algum fio, ou essa máquina começa a dar mau funcionamento, tá? O que acontece, pessoal, se você encosta nessa máquina e ela tem mau funcionamento, a carcaça dela não está devidamente aterrada, né? Pessoal, nós vamos ter um problema sério. Por quê? Parte dessa corrente elétrica, desses 7 amperes, né, que a gente estava falando, né? O disjuntor aguenta até 10, então está passando 7. Parte dessa corrente, pessoal, não toda ela, vai começar a passar por onde? Por dentro da pessoa. Então eu vou ter aqui, pessoal, uma corrente residual. Um resíduo dessa corrente, porque a outra parte vai continuar voltando lá, né? Então eu vou ter o IR aqui, que é a corrente residual. E aqui, pessoal, quanto é que volta? Volta o I total? Volta os 7 amperes? Não. Veio 7 amperes, vamos supor que passou 1 ampere por aqui e vai voltar quanto? Vai voltar 6. Ou seja, vai voltar a corrente total, que era 7, menos a corrente residual. Por que onde está indo a corrente residual? Passando pela pessoa. Pessoal, nesse momento o DR ele faz essa detecção. Pô, o que está acontecendo? Está indo 7 amperes e está voltando 6? Tá? O que pode estar acontecendo nesse caso, pessoal? Simples, o disjuntor, ok, por causa desse resíduo de corrente que está faltando, no caso do nosso exemplo 1 ampere, né? Bom, alguém deve estar tomando um choque. Então ele pega e ele desarma, e na hora que ele desarma, pessoal, ele desliga tanto fase quanto neutro, ok? E aí ele protege as pessoas de choque, ok? Essa que é a função dele. Ah, professor, e se passar, vamos supor que não tem aqui o disjuntor termomagnético, eu posso deixar só o DR? Não, não pode. Vamos imaginar que não tem o disjuntor termomagnético, tá? Então tá passando só pelo DR, vem aqui na máquina e volta. Então, coloquei, pessoal, 20 amperes. Passou para cá, voltou 20 amperes. 20 menos 20, 0. DR não desarma. Ah não, tá tão problema essa máquina que ela tá puxando mais. 30 amperes. Tá vindo 30 amperes pela fase, passa pela máquina, volta pelo neutro 30 amperes, porque não tem ninguém tomando choque. Pessoal, 30 menos 30, 0. Então o DR ele faz essa conta antes dele armar ou dele desarmar. Tá? Então ele não faz a função de proteção, a mesma proteção do termomagnético. O termomagnético protege o equipamento e a instalação. O DR protege as pessoas ou o seu pet, tá? Ou qualquer outra pessoa aí de tomar algum choque. Tá? Alguém pergunta, professor, é com 1 ampere que ele desarma? Não, não é com 1 ampere. É com um valor muito, muito menor, pessoal. O DR, ele chega a desarmar, pessoal, os DRs comerciais, se ele sentir falta de 30 miliampere. O que é 30 miliampere, pessoal? Eu pego 1 ampere desse que eu estava citando aqui para vocês, divido por 1000 pedacinhos e uso somente 30 pedacinhos desses 1000. Pessoal, uma correntezinha bem pequenininha mesmo, tá? Se ele sentir falta de 30 miliamperes nessa conta de corrente que vai e corrente que volta, o DR já desarma. Ok? E aí, pessoal, o que acontece com isso? Qual que é o problema disso tudo? Além de você estar protegendo as pessoas, né? Isso vai te causar um problema. Então, por isso tem gente que não usa também o DR. Pessoal, o que você acha que pode acontecer se você tiver um errinho na sua instalação? Uma conexão mal feita, um lugarzinho com uma umidade ou mau isolamento numa emenda. Pessoal, qualquer bobagemzinha de erro na sua instalação, o seu DR dedura. Ele vai entregar, ok? A sua instalação não vai estar ok. Então, é uma outra coisa que tem que se prestar atenção. Pedricista não gosta de DR porque DR denuncia essa instalação, tá? Minimamente, tá, pessoal? Não tô falando que ela tá perfeita só porque colocou o DR lá e o DR não desarma, não quer dizer que tá perfeita a instalação, não. Mas ela tá minimamente, alguma coisa tá correta nela. Ela não tá 100% errada,
tá bom? Então é outra coisa que temos que prestar atenção, tá? Outra coisa, pessoal, que o pessoal não gosta de colocar DR, o preço do DR, pessoal. Um DR chega a custar na ordem de R$300, tá? Só o DR, tá bom? Então o pessoal também não gosta de colocar DR por causa disso, por causa do preço dele, esse é um outro motivo. Inclusive, pessoal, já existe, tá? O DR, nós temos que usar sempre o disjuntor, o geral e o DR. Eles são ligados lado a lado, tá? Mas existe já também no mercado uma versão que você tem o DR e o geral junto num só. O pessoal falou, já que sempre usa junto lado a lado, né? Vamos colocar os dois juntos na mesma caixinha. Então, hoje existe aí também na praça, no mercado, para você comprar um geral, um disjuntor geral que já vem embutido nele um dispositivo DR, ok? Obviamente, pessoal, o preço não é o do disjuntor geral que é mais baixo, né? O preço ele acompanha mais o DR, que é o mais caro, na ordem de R$300 a R$400. Tá? Pessoal, obviamente estou falando DR de qualidade, né? Não DR meia boca, mas na ordem chega a custar aí R$300 a R$400 um DR de primeira linha, tá bom? Pessoal, o DR não tem nenhum dimensionamento, o valor que você vai colocar nele é o mesmo valor, de quantos amperes? É de mesma amperagem do disjuntor geral, porém com esse fatorzinho aqui, 30 mA. O que é esse 30 mA que vem escrito nele, pessoal? É o quanto que ele aguenta de resíduo, tá? Sem desarmar. Passou de 30 mA, se ele sentir falta de 30 mA dessa corrente residual, ele já vai desarmar e desarma tudo, desarma o geral, ok? Sacou, pessoal? Esse aí é o chamado dispositivo DR, ok? Abraço, pessoal. Opa, pera aí, abraço ainda não. Faltou falar de um carinha, pessoal. Esse carinha, o pessoal, não sei porque o pessoal ainda insiste nele, tá? Tem um cara chamado IDR, tá? O IDR, pessoal, é chamado de interruptor diferencial residual. Ele atua somente na identificação da corrente de fuga, dessa correntezinha aqui, tá? Residual. Tá, pessoal? Ele não protege o circuito, o IDR. Ele só identifica, ó, tá tendo uma fuga, mas ele não desliga. Tá? Então eu acredito que entre o DR que faz a proteção da pessoa, né, e o IDR que só identifica, né, tá? Eu acredito que obviamente o DR tem a melhor função, tá? O IDR a nível de instalação elétrica residencial, ao meu ver, é inútil, tá? Eu não usaria, a não ser que a pessoa, né, tenha aí saiba realmente o que está fazendo, né, um profissional saiba o que está fazendo, aí beleza, mas aí vai na conta dele, tá? Mas o IDR é só um identificador, o DR não, o DR é o cara que protege aqui, né, a pessoa de tomar choque, ok? Beleza? Aliás, além do cara tomar choque, é aquilo, né, pessoal, evita desperdício de energia elétrica por causa de corrente de fuga, vamos supor que ninguém está tomando choque, mas tem lá alguma fuga de corrente por causa de uma umidade ou por causa de uma instalação mal feita, vocês sabiam que vocês pagam nessa corrente, essa fuga de corrente, esse resíduo de corrente que ninguém vê, né? Porque ninguém está tomando choque, então ninguém sabe. Pessoal, o DR pega e você evita, né? Se você corrige, né, onde está o problema, você evita desperdício de energia elétrica por causa de fuga de corrente, previne contra choque elétrico e poderia levar sérios danos, né, ao usuário da instalação elétrica e evita até também possíveis curtos-circuitos na instalação que poderia ocasionar incêndio, tá? Então você tem essas funções todas aqui. Por que o curto-circuito, pessoal? Porque inevitavelmente qualquer fuga de corrente é alguma falha na instalação. Eventualmente essa falha poderia pegar dois pontos vivos aí, né, que não estão devidamente isolados, né? Esses pontos poderiam encostar e você ter um curto-circuito, tá? Se não foi dimensionado aqui corretamente, ou também os termomagnéticos, né? Você poderia chegar a uma situação de incêndio. Ok, pessoal? Tranquilo? Sacaram? Pessoal, tudo isso é o que a gente tem para falar para vocês a respeito de disjuntores. Então falamos disjuntor geral, de como se dimensionar, né? Disjuntores de cada um dos circuitos, esses dois caras são termomagnéticos, né? Lembrando, né, pessoal, lá no disjuntor de circuitos, circuito 110, disjuntor monopolar, circuito 220, bipolar. O geral também, como ele pega a tensão maior, né? Ele pega o 220, então ele também é bipolar. Tá falando aqui de São Paulo que nós temos as duas tensões. Tá bom? E aí falamos agora também do DR, que é o disjuntor ou dispositivo residual, que é para proteção de pessoas ou de seus pets. E também para entregar se a sua instalação tem algum furo, tem alguma fuga de corrente. Tá bom? Então são esses três disjuntores aí que nós tínhamos que falar na aula de hoje nesse item 10. Beleza, galera? Abraços! Fala, pessoal, tudo bem?
sem tempo para respirar, já vamos para o próximo item, já que nós estávamos falando de de disjuntores, né? Vamos falar um pouquinho de quadro também de disjuntores, né? Vamos ver como é que é a ligação, como é que é dimensionamento, tá? Geralmente, pessoal, o quadro de disjuntores também é conhecido como quadro de distribuição, né? O pessoal usa geralmente o termo QD, né? Como é que é o QD? Tanto faz, pessoal, usar como quadro de disjuntores ou como quadro de distribuição, né? Que é o quadro por onde vai passar a distribuição da rede elétrica da casa, tá? Os dois termos estão corretos, não estão errados, tá? Mas aqui a gente está falando como quadro de disjuntores, que é o que eu costumo passar na aula, né? A norma não diz que é obrigatório o uso do termo quadro de disjuntores, tá? Quadro de distribuição também está certo. Eu uso geralmente, para facilitar, eu uso o QD. Tá? Então, pessoal, o que é o QD, o que é o quadro de distribuição ou o quadro de disjuntores? Tá? Ele é um quadro, é obrigatório em toda instalação elétrica, porque é nela que se localiza, pessoal, os dispositivos de proteção de uma instalação elétrica, tanto residencial, industrial, comercial. Tá? O quadro de distribuição ele é responsável por armazenar e proteger os dispositivos de proteção e faz toda a distribuição de circuitos da instalação. Tá? Todos os circuitos da instalação, todos os fios das instalações, né, de cada um dos circuitos partem do QD, do quadro, tá bom? Podemos falar também, pessoal, além de quadro de distribuição e quadro de distribuição ou quadro disjuntor, tem gente que chama de QG, né, que é quadro geral, tá? Ou ainda outros chamam de QDC, quadro de distribuição de circuitos. Tá? Então, pessoal, tem vários nomes possíveis, tá? Geralmente, pessoal, ele é encontrado aí no mercado em PVC, que é o mais barato, né, que é o mais usado em residência, mas também metálico, que geralmente é usado em indústria para montagem de comando elétrico, tá, pessoal? Eu mesmo, quando eu trabalhava na indústria, cheguei a montar muitos quadros elétricos feitos de metal, tá bom? Então, esses são os elementos, tá, pessoal, que nós vamos ter que usar num quadro de distribuição. Então, o que nós temos que ter num quadro, pessoal? Tá? Eu vou passar aqui, pessoal, geralmente você compra isso pronto, tá? Você vai numa loja de elétrica, você fala, se você dimensionou no item 10, né, o disjuntor geral, o disjuntor de cada um dos circuitos, tudo bonitinho, você vai lá, pede e eles te entregam já até montado, só para você ir lá instalar e puxar os fios dos circuitos, tá? Mas basicamente, o que tem que ter num quadro, pessoal? Ele tem que ter o disjuntor geral, tá? Tem que ter, pessoal, o DR, tá? Tem que ter, pessoal, os disjuntores, tá? De cada um dos circuitos, disjuntores dos circuitos, vou colocar disjcirc, tá? Pessoal, tem um outro elemento que a gente não falou, tá? É pouco usado em residência, que é o tal do DPS, tá, pessoal? O DPS é dispositivo de proteção contra surto, tá? Ele é mais usado, pessoal, geralmente em instalação de prédios, né? Porque prédio você tem muito problema de raio, descarga elétrica, né? E aí você pode ter problema com isso. Mas o pessoal pensa que é só em prédio, né? Na verdade, porque a descarga elétrica, pessoal, quem disse que é na casa? Se você tiver uma descarga elétrica, às vezes, pessoal, na própria instalação da rua, né? Nos fios dos postes, tá? Às vezes se cai um raio lá, o DPS, se você tiver na sua casa, ele te protege. O que é o DPS, pessoal? O DPS é um dispositivo de proteção contra surto elétrico importante para proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos. Os surtos elétricos acontecem por causa das descargas atmosféricas, tá? Que atingem as redes elétricas e anomalias em geral também da rede elétrica, que não seja exatamente por descarga, tá? Então, pessoal, essa é a função do DPS, tá? O DPS ele é interessante, pessoal. No DPS a gente liga fase, neutro e terra nele. Lembrando que ele não é um disjuntor, assim como o DR, tá? Disjuntor, que é o geral e o disjuntor de cada um dos circuitos, tá? Eles são disjuntores termomagnéticos, tá, pessoal? O DR é aquela proteção que a gente falou agora há pouco, tá? Que é o dispositivo residual, também chamam de disjuntor, mas ele não tem exatamente a função de disjuntor, tá? E o DPS é um dispositivo de proteção contra surtos, tá, pessoal? Que é para descargas elétricas que ocorrem na própria rede de instalação elétrica da concessionária, que pode chegar até sua casa, ou por qualquer anomalia, por qualquer problema que tenha na rede, tá? O DPS ele te ajuda a fazer essa proteção.
E além deles, pessoal, desses caras todos, o que mais tem que ter num quadro de disjuntores? Ou num quadro de distribuição, num QD, tá? Pessoal, eles têm que ter também, o pessoal não, às vezes não lista isso, né? Mas ele tem que ter, pessoal, os barramentos, que na verdade são barras, né, pessoal? São barrinhas para você ligar tanto o terra quanto o neutro, tá? Barramentos para ligação de terra e de neutro. E o que mais, pessoal? Mais uma coisa que o pessoal não coloca em quadro de disjuntor, que eu vejo o pessoal não colocando. Espaço ou disjuntores reservas. Esse aqui, pessoal, DPS o pessoal não costuma colocar, DR o pessoal não costuma colocar, e geralmente espaço reserva, pessoal. Como assim espaço reserva? Se você montou uma casa, você tem a sua casa, e você de repente, daqui a alguns anos, você quer fazer uma ampliação, você quer fazer um puxadinho, você quer fazer uma área com churrasqueira, você quer ampliar alguma coisa, aumentar um cômodo, tá? E às vezes, pessoal, a instalação que você fez está bonitinha, certinho, cada cálculo, cada tomada, cada fio, cada disjuntor, tudo certinho. Só que você não previu nenhum disjuntor reserva ou nenhum espaço mesmo no próprio quadro reserva para você fazer essa ampliação. E aí o que você vai fazer, pessoal? Aquilo que você fez bonitinho, calculou certinho, tá bonitinho mesmo, tá? Tudo dimensionado. Bom, você vai perder tudo isso, né? Porque se você vai fazer uma ampliação, como é que você vai fazer com a instalação elétrica? Você vai pegar de algum circuito anterior que já estava pronto, né, dos disjuntores do circuito, e você vai acabar puxando fios para um lado ou para o outro para fazer essa instalação extra que você está pondo na sua casa, um cômodo a mais, né, uma área de churrasqueiro, uma área de lazer, tá, que precisa de instalação elétrica, precisa de tomada, precisa de iluminação, né? Você acaba puxando dos disjuntores dos circuitos, tá? Que já estão dimensionados certinho, já estão cravados. E aí, pessoal, o que era para ter sido feito? Já prevê o espaço dentro do quadro disjuntor, ou até mesmo já os próprios disjuntores reservas, sem utilizar eles, tá? Já instalados, tá? É isso que a gente deve ter dentro de um quadro de disjuntor. Quanto de espaço reserva eu tenho que colocar, tá, dentro do meu disjuntor, pessoal? Vai depender do número de circuitos, tá? Então fica assim, ó, número de circuitos, vou fazer a tabelinha, tá? Número de circuitos, e aqui, ó, reserva, tá? Pessoal, quando eu falo reserva, você pode colocar o disjuntor reserva já propriamente dito, ou prever pelo menos o espaço para eles, tá? O espaço para colocar os disjuntores reserva. Então fica assim, ó, pessoal, se na sua casa, lá você calculou, tiver até 6 circuitos, você tem que prever, pessoal, um espaço de no mínimo, lembrando dessa palavra, 2 espaços, né, para 2 disjuntores reservas, ou os próprios já instalados, ou espaço ou disjuntores, tá? Lembrando, pessoal, são 2 reservas e no quadro de disjuntor a gente usa sempre disjuntor bipolar ou monopolar. O bipolar é maior, né? O monopolar é mais curtinho. Você tem que prever pelo menos, aqui se são 2, pessoal, um de cada, ok? Porque vai que você precisa de um 220, aí você tem que ter o bipolar. Ah, não, vou precisar só de 110, então tem que ter um monopolar, tá? Para efeito de espaço, para você garantir mais espaço, se você considerar o espaço reserva, tá, pessoal? Não instalar o disjuntor. O espaço reserva para 2 disjuntores bipolar, 2 disjuntores bipolar equivalem a 4 disjuntores monopolar. Então você pode deixar já até o disjuntor monopolar. Qual que é a cagada, desculpa da palavra, que o pessoal faz? Ah, são 2 espaços, eles colocam o espaço de 2 disjuntores monopolares. O que acontece com isso, pessoal? Aí eles vão lá, precisam de um circuito 220, ele vai ter só um espaço. Porque o espaço de um 220, né, que é um disjuntor bipolar, ele usa 2 monopolares, tá? Então aqui o adequado seria um monopolar e um bipolar. Se você tem aí, né, espaço sobrando para pegar uma caixa maior, você poderia colocar 2 bipolares. E aí mesmo que você precise de monopolar, você vai ter espaço suficiente para isso, ok? Continuando, pessoal, se na sua casa tiver de 7 a 12 circuitos, pessoal, você vai precisar de no mínimo
3 disjuntores ou espaço para 3 disjuntores reservas, tá? Esse aqui é normal acontecer, tá, pessoal? De 7 a 12, se eu não me engano, o exemplo que a gente fez é de 7 a 12. Então, deveria ter no quadro 3 disjuntores reservas, tá? De 13 a 30, pessoal, 13 circuitos pode acontecer em casa, residência. 30, possivelmente não, tá? Para uma casa, 30 circuitos é muito circuito, tá? Você pode prever aí que você está com muita coisa dentro da sua casa, ou você não está com equipamento de residência dentro da sua casa, está com algum equipamento fora, né? Você trabalha, faz alguma outra coisa, e aí você está exagerando um pouquinho, tá? Na quantidade de equipamento dentro da sua casa. Mas se for o caso, né? De 13 a 30 circuitos, 13 pode ser que aconteça, 30 não, tá, pessoal? 13, 14 circuitos eu já vi acontecendo. Não mais do que 14. A casa maior que eu peguei tinha 14, tá? Circuitos. Aí, pessoal, 4 disjuntores ou espaço de 4 disjuntores reserva, tá? Acima, pessoal, de 30 circuitos, acima de 30 circuitos que você tiver na sua casa, pessoal, obviamente isso não vai ser mais uma casa, né? 30 circuitos você está num comércio, você está numa indústria, beleza? Mas acima de 30 circuitos, pessoal, você vai ter que pôr 15% da quantidade de circuitos. 15% dos circuitos. Obviamente, sempre, se der resultado quebrado, você arredonda para cima. Ok? Beleza, pessoal? Essa é a teoria básica aí de como você montar, de como você pensar o quadro dos disjuntores. Ok? Ou quadro de distribuição, ou quadro geral, como você queira falar. Beleza? Sacaram essa parte aqui, pessoal? Então vamos para a próxima. Bom, pessoal, então agora vamos para como que ficaria o esquema de montagem, né? Como é que fica os fios, né? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou trabalhando com caderno, eu prefiro pegar no branco, caderno branco, eu vim desenhando, mostrando para vocês cada etapa, né, cada passo a passo, do que de repente pegar um desenho pronto. Mas é óbvio, se você desenhar, se você digitar lá na internet como montar um quadro disjuntor ou esquema de ligação de quadros disjuntores, pessoal, você vai ver lá vários tipos de ligação, é obviamente bem mais bonitinho, né? Porque a gente está montando aqui na mão, né? A mão livre, tá? Mas eu prefiro a aula no formato mão livre, que é para vocês ficarem no visual. O visual, o passo a passo, a montagem de onde vem para onde vai, fica mais esclarecido, tá bom? Para começar, pessoal, esquema de montagem. Existem montagens na vertical, o quadro fica na vertical, tá? Existem montagens, pessoal, que essa está sendo mais popular agora, né? O pessoal tem usado mais montagens na horizontal, né? Os disjuntores ficam todos lado a lado, tá? Tem montagem que é misturado, alguns disjuntores ficam lado a lado, outros ficam na vertical, tá bom? Então existem vários modelos, pessoal, todos eles estão corretos, não tem problema, vai estar no trilho, né, horizontal, ou em 2 trilhos verticais, ou 2 trilhos horizontais, né, um em cima, um embaixo. Pessoal, todos esses jeitos estão corretos, não tem um jeito correto certo. O que a gente tem que pensar se está correto ou não é a ligação, ok? A ligação tem que estar feita correta. E como é que é feito, pessoal, essa ligação? Bom, a ligação começa assim, ó. A ligação, pessoal, eu começo pelo disjuntor geral. Aliás, pode ser pelo residual ou pelo geral, tá? Tanto faz. Eu vou pegar aqui, pessoal, a partir do geral. Então eu tenho o disjuntor geral. Geralmente ele é um disjuntor, pessoal, bipolar, tá? Então, se ele é um disjuntor bipolar, o liga-desliga dele, pessoal, é duplo, tá? Ele tem até geralmente uma travinha aqui, né, ó, que liga e desliga ele. Pessoal, quais fios entram no disjuntor geral? Pessoal, eu vou desenhar aqui conforme cor, inclusive norma, né, pessoal? Fio fase pode ser fio vermelho, tá? Então, no caso aqui é a minha fase 1, eu estou desenhando ela vermelha, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser várias cores. Na verdade, o fio neutro, pessoal, a gente não falou sobre cores, né? Aqui é a fase 2. Pessoal, o fio neutro tem que ser sempre cor azul clara. Isso estamos falando de norma, tá? Pessoal, fio de aterramento, sempre verde. Verde ou aquele verde com tracinhos amarelo que é chamado de brasileirinho, ok? E o fio de fase, pessoal, se esses dois aqui, ó, esse aqui, o azul claro é neutro e o verde é terra, tá? Neutro, terra. Eu falei fase agora há pouco, né, pessoal? Acho que eu falei errado aí na gravação. Deixa eu repetir. Azul claro, neutro, verde, terra. Verde ou verde com tracinho amarelo, terra.
E a fase? Pessoal, a fase pode ser qualquer outra cor que não seja essas duas. Qualquer cor que não for essas duas, você pode usar como fase. É isso que está escrito lá na norma. O que fazem na prática, pessoal? Uma coisa é o que está na norma, outra coisa que é a prática, né? O pessoal usa esse realmente certinho, né? Como fase e neutro, tá? Fase e neutro, de novo errando, ó. Como terra e neutro, perdão, tá, pessoal? Azul claro é neutro e o verde terra. O pessoal usa como fase, pessoal. Eles gostam de usar vermelho, já vi usando amarelo, preto, branco, marrom, tá? Essas são as cores mais famosas que a gente vê rolando por aí. Mas qualquer outra cor, você viu qualquer outra cor, pessoal, não tem problema. Desde que azul claro seja neutro e o terra seja verde, qualquer outra cor pode ser usado para fase. Inclusive cores diferentes você pode usar na mesma fase, tá? Para poder identificar um circuito ou o outro, ok? Então, como é que fica depois disso, pessoal? Daí nós vamos pro DR, tá? Olha só que interessante. O DR. O DR, o que eles fazem, pessoal? O DR você tem que ligar tanto o fio de fase quanto o fio de neutro. Então vai a primeira fase, vai a fase 2, vai a fase 1. Ambos entram no DR, tá? E tem que entrar no DR também, pessoal, o fio neutro. Beleza? Tranquilo? Tá? Além disso aqui, pessoal, o que acontece que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o monitoramento via DSP, tá? DSP não, perdão, DPS, dispositivo de proteção contra surto. Tá? Então eu tenho aqui, pessoal, fase, neutro e terra. Fase 1, fase 2 e neutro. O que acontece, pessoal? Eu vou ter que pegar também, vou ter que ter uma barrinha, geralmente lateral. Pessoal, estou fazendo formato vertical, tá? Uma barrinha, pessoal, cheia de furinhos com parafusinhos, tá? Pessoal, a partir desse cara, eu vou ligar quem? Vou ligar o meu neutro. Todos os circuitos que forem 110 que precisar de neutro, pessoal, eu vou puxar um fiozinho daqui, ó. Esse fiozinho vai para o circuito 1, para o circuito 2, para o circuito 3, circuito 4 e assim por diante, ok? E aí, pessoal, lá do meu aterramento que eu fiz lá do lado de fora, tá? Vem o fio de aterramento. E aí o que acontece? Ele também vai ligado numa outra barrinha, tá? Barrinha também cheia de buraquinhos com parafusinhos, beleza? E aí, pessoal, cada circuito, aliás, todos os circuitos precisam de aterramento, certo? Então, vou puxar aqui, ó, fio 1, vou prender nesse fiozinho com o parafusinho, terra, circuito 1, terra do circuito 2, terra do circuito 3, terra do circuito 4, terra do circuito 5, assim por diante. E aí vem a grande pergunta da galera, professor, eu não posso puxar só um neutro e só um terra e sair distribuindo para todos? Pessoal, isso está totalmente fora da norma. Se você fizer isso, você mata todo aquele dimensionamento que a gente teve no item 9, tá? De cabeamento, de bitola de condutores, e mata todo o dimensionamento do item 10, que é o dimensionamento dos disjuntores. Ok? Tá? Então não pode fazer isso aqui. Beleza? Legal. Bom, pessoal, e o DPS? Como é que fica o DPS, pessoal? O DPS, pessoal, ele monitora também fase, neutro e terra. Aí existe, pessoal, formas diferentes, tá? De se ligar o DPS. Deixa eu só desenhar aqui, ó. O DPS, pessoal, se eu tenho duas fases e um neutro, então duas fases e um neutro, tá? Como é que o pessoal faz a ligação dele, pessoal? Olha só, o DPS, ele precisa receber de um lado dele aqui, ó, terra. Perdão, vou puxar aqui de cima. Tá? Inclusive aqui ele pode estar até junto, tá? Pessoal, de um lado aqui ele vai receber o aterramento, tá? Posso puxar daqui antes de chegar lá, depende da posição que vai estar o seu DPS, ou posso puxar aqui da própria barrinha, tá, pessoal? Então eu posso pegar um último fio e ligar lá de um lado. E do outro lado, pessoal, de cada um desses elementos, aqui é cada um DPS, eu tenho 3, né? Eu ligo de um lado a minha fase 1, no primeiro a minha fase 1, no outro a minha fase 2 e no outro o meu neutro. E aí, pessoal, obviamente eu só desenhei a cor, né? Mas imagina ele sendo puxado aqui dos pontos, tá, de ligação.
Eu esqueci de ligar ele, falei dele, mas não liguei, tá? Aqui, pessoal, só para a gente identificar, esse é o DPS. Ok? Pessoal, então aqui, ó, pode ser puxado de qualquer lugar, tá? Liguei o terra aqui ou aqui na barrinha. O neutro também, eu posso pegar daqui ou puxar da barrinha. As fases, pessoal, preferencialmente eu prefiro ligar antes, puxar de antes do DR, tá? Para ele não interferir, né? Se ele ligar depois aqui, o DR vai estar lendo o DPS também, tá? O DR não interferir, então eu pego, puxo a orelha daqui de antes, tá? O vermelhinho eu ligo aqui, o pretinho eu ligo aqui no meio e o neutro aqui antes também, tá? Eu poderia ligar aqui no DPS. E aí, pessoal, agora eu estou monitorado para qualquer surto que venha ter na minha instalação elétrica ou até mesmo lá na rede da minha rua, tá? Eu estou garantido com isso. Fechou? E aí, galera, para fechar, o que acontece aqui? Esse formato. Aí vem os disjuntores dos circuitos, né? Se o disjuntor ele é monopolar, geralmente a gente desenha assim, né? Tá? Vamos supor que eu tenho aqui ó, 2 monopolares, tá? E aqui eu tenho um bipolar. Ó, o bipolar ele é assim. Pessoal, estou desenhando esquematizado aqui, tá? Visualmente pode não estar tão legal, mas só para vocês visualizarem, vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Já vou explicar já por que vai ficar mais fácil. Ó, monopolar, monopolar e aqui um bipolar igual esse aqui. Ok? Pessoal, e como é que eu ligo agora? Se vocês comprarem lá na loja, pessoal, eles já têm um pentezinho que você encaixa certinho aqui, ó, nesses disjuntores, você só liga as duas fases nele. Num pentezinho, outro na outro pentezinho. Mas existe, pessoal, isso no mercado, né? Mas como é que esses ferrinhos que eles encaixam, como é que eles estão interligados? Eles estão interligados assim, ó. Pessoal, eles são como se fossem umas barrinhas, né? Metálica também, da mesma barrinha aqui de cobre, tá, pessoal? Barra de neutro e de terra de cobre. Esses pentezinhos que eles interligam também é feito de cobre, tá? Eu vou desenhar assim para vocês verem no visual como é que fica a interligação. Aí, pessoal, eles pegam um fio de fase e ligam numa barrinha. Outra fase liga na outra barrinha. Aqui são os disjuntores dos circuitos, pessoal. E os meus disjuntores dos circuitos recebem fio de onde, pessoal? Somente fios daqui. Então, ó, meu circuito 1, por exemplo, a fase 1 vai estar ligada nele. Meu circuito, por exemplo, 2, a outra fase que vai estar ligado nele. Meu circuito 3, a fase 1 vai estar ligado nele. Por um exemplo, tá, pessoal? Podia ser feito outra distribuição aqui, tá? O meu circuito 4, a fase 2 que vai estar ligado nele. O meu circuito 5, supondo esse aqui, pessoal, meu circuito 5, o que vai fazer nele, pessoal? Ele recebe duas fases, então ele vai ter ligado nele a fase 1 e também, pular aqui para não dar choque, né? Para não dar curto-circuito, a fase 2. E o meu circuito aqui, pessoal, esse último aqui que é bipolar também, 220, a fase 2 vai estar ligado nele e também a minha fase 1. Eu vou puxar minha fase 1 daqui, ó. Tá? Pula aqui e tá lá. Tá bom? Então, pessoal, ó, como é que fica aqui os circuitos, ó? Então, minha fase eu puxo aqui, tá, pessoal, de cada um dos circuitos, ó, as fases, tá? Como é que fica aqui a ligação, pessoal, ó? Só para vocês ficarem no visual, tá, pessoal? Não obrigatoriamente é assim. Depois, se vocês imaginarem isso tudo na horizontal, é a mesma ligação, só que no outro formato. Mas aqui, ó, meu circuito 1, pessoal, aqui, ó, fase do circuito 1. Aqui, neutro do circuito 1. Aqui, terra do circuito 1. Esses três fios saem do meu quadro disjuntor e vão atender meu circuito 1. Aqui, fase do circuito 2. Aqui, neutro do circuito 2. E aqui, terra do circuito 2. Lembra, né? Cada circuito tem 3 fios. Circuito 110, fase, neutro, terra. Circuito 220, fase 1, fase 2 e terra. Tá? Pessoal, circuito 3, fase do circuito 3, neutro do circuito 3, terra do circuito 3. Tá vendo que eu tô pegando certinho, né? Fio 1, fio 2, fio 3, fio 1, 2, 3. Ah, tem que estar exatamente nessa ordem, pessoal? Não obrigatoriamente. É legal que fica organizado, tá? Mas não obrigatoriamente. Aqui, mesma coisa, pessoal. Fase do circuito 4, neutro do circuito 4, terra. Aqui que é 220, pessoal. 220 não tem neutro. Então, ó, fase 1
do circuito 5, fase 2 do circuito 5. Sabe, são duas fases, né? Eles são 220. E aqui eu vou ter que puxar um fio de terra do circuito 5, porque ele não usa neutro, né? 220. Tá bom? Pessoal, agora obviamente vocês têm que usar um pouco da imaginação e imaginar, por um exemplo, tudo isso dentro de um quadro. Tá? Ver por onde, por qual buraco que é a chegada de cabo. Como assim chegada de cabo? Chegada do fio fase 1, fase 2, neutro e terra, vindo lá do quadro disjuntor, lá da rua, do relógio lá da rua, onde é que eles entram, faz essa ligação interna. Daí, ó, fase do circuito 1, neutro do circuito 1, terra do circuito 1, tem que sair, não tem que sair? Sai por onde? Tem que ver os caminhos, pessoal. Tem quadros disjuntores que tem entradas e saídas por cima, né? Tem uns buracos lá para você passar, por baixo, pela lateral. Aí depende do modelo do quadro que você estiver usando para fazer essas ligações. Ok? Pessoal, isso que eu passei para vocês, né, essas necessidades aqui, isso é o básico do quadro disjuntor. E só para vocês terem uma ideia, eu acabei de cometer um erro, né? Eu não deixei espaço reserva. Bom, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, pessoal, eu tenho 6 circuitos, 4 circuitos monopolares e 2 bipolares. Para 4 circuitos, quantos espaços ou disjuntores reserva que eu tinha que deixar? Olha na tabela do item anterior, volta um pouquinho o vídeo, nós teremos que deixar pelo menos 2 disjuntores reservas ou espaço de 2 disjuntores reservas. Eu deixaria um espaço de um monopolar e de um bipolar, ou 2 bipolares, né? Pode ser um bipolar aqui e um bipolar aqui, de espaço reserva. Ok? Foi isso que a gente acabou de fazer aqui. Eu acabei de falar para vocês e eu mesmo esqueci de desenhar. Tá bom? Então seria esse espaçozinho aqui de baixo, pessoal, o espaço reserva. Pessoal, beleza? Entenderam o quadro de disjuntores? Então na aula de hoje fizemos item 10 e item 11, falamos sobre disjuntores, DR, disjuntor geral, como dimensionar, falamos de DPS, falamos de quadro de disjuntores. Pessoal, esse é um modelo. Procura, pessoal, fica aí como atividade para vocês, procura na internet outros desenhos, né? Como é que é a ligação dos disjuntores do quadro, né? Quando é aquele quadro horizontal que é uma régua única, ou quando são duas réguas, né? Uma lateral, uma em cima, uma embaixo, tá? Ou quando são na vertical, tá? Existe ligação na vertical, ou essa aqui que é mista, né? Parte horizontal, parte vertical, tá bom? Pessoal, todas estão corretas, nenhuma tá errada, tá? Não tem uma certa ou errada, tá? O que tem que estar certo ou errado é a ligação. Não interessa horizontal, vertical ou misto, essa ligação aqui tem que estar contida lá para poder fazer, tá? O quadro tá conforme a norma. Pessoal, beleza? Já estamos aí, pessoal, com um horário já bastante avançado, né? Em termos de quantidade de horas do vídeo, né? Mesmo eu otimizando aqui, já passamos bastante tempo. Pessoal, o que eu vou fazer para vocês aqui então agora? Ó, nós vamos fazer... Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade, pessoal. Qual atividade? Pegar aquele último exemplo que a gente fez, tá bom? Você pega aquele último exemplo que a gente fez no item anterior, no vídeo anterior, e aplica, pessoal, item 10 e item 11. Para vocês visualizarem, tá, como é que seria aquele exercício nessa situação aqui. Tá bom? Pessoal, obrigado. Mais uma vez aqui, o pessoal pode achar que o caderno é muito improviso. Pessoal, mas eu prefiro que eu vou descrevendo, eu vou fazendo o passo a passo de como acontece, né? Diferente aí, não sei, de repente você tem colegas aí que fazem aulas como é que fala? Com slide, né? Eu prefiro não fazer com slide, eu prefiro mostrando o passo a passo mesmo, tá? Uso um desenho pronto. Não, eu não quero fazer desenho pronto, eu uso um desenho individual mostrando tudo, tá bom? Galera, obrigado, até a próxima, nós temos ainda bastante tempo, tá? Ainda aí, usa o restante do tempo da aula para fazer a atividade que eu pedi para vocês fazerem agora, tá bom? Abraço!